Glória a Deus, tomando aqui meu cafezinho. Paz do Senhor. Quero desejar a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas quero dizer a você que seja muito bem-vindo ao nosso canal, tá? Tô com uma voz meio fanha assim, que eu ontem viajei a Recife e quando eu cheguei eu arriei com uma crise alérgica e aí minha voz tá meio fanha, mas vamos lá. A gente não pode parar o que Deus determinou pra gente fazer, né? Então a gente está aqui estudando a carta de Paulo aos Efésios. A gente ontem trilhou o capítulo 1. Hoje a gente vai estudar o capítulo 2, tá? A gente vai ver as ordenanças do capítulo 2. E antes de tudo, antes da gente partir aqui, vamos relembrar o que a gente estudou no capítulo 1, né? A gente viu Paulo introduzindo a carta aos irmãos de Éfeso, certo? A postura que Paulo se direciona para os irmãos de Éfeso, tá? A gente viu que no capítulo 1 que Deus nos abençoou com bênçãos espirituais. Vimos também que ele nos elegeu para sermos santos, nos predestinou para sermos filhos por adoção desde antes da criação do mundo. A gente viu também que fez-nos agradáveis a Deus, né? Redimiu-se através de seu sangue. A gente viu que Cristo se entregou por nós na cruz do Calvário, tá certo? Ele se abundou para conosco através da tua sabedoria, através da sua prudência. Ele nos tornou a sua vontade conhecida, certo? Nos deu uma herança, nos selou com o Espírito Santo e aí encerramos com a oração de Paulo, o que é que Paulo pede em oração para os irmãos de Éfeso. E hoje a gente vai iniciar o capítulo de número 2, tá? A gente vai falar sobre alguns aspectos da posição natural do homem em pecado, em Satanás, e a gente vai ver como as ordenanças de Paulo na parte de somos salvos. A gente vai ver muita coisa boa, a gente vai ver muita coisa boa nesses 22 versículos, né? 22 versículos, tá bom? Então, antes da gente começar, quero pedir a você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, tá? Compartilha, irmão, com o máximo de amigos que você conseguir, com o pessoal da sua igreja, com o pessoal que gosta de estudar a Bíblia, tá bom? Compartilhou, curta aí, deixa o joinha, deixa embaixo teu comentário, amém. De onde você é? Sou de João Pessoa, eu falo aqui de João Pessoa, Paraíba. Mas você fala de onde você é, se é de São Paulo, se é de fora do Brasil, enfim, digita aí da onde você é para eu lhe conhecer, tá bom? Aqui embaixo também, na descrição, vai ter alguns links da minha rede social, de um grupo que eu fico postando só os nossos vídeos. Ninguém fala lá, é só a postagem dos vídeos, tá bom? Então participa, esteja aqui conosco sempre, a gente vai fazer, estamos trilhando, melhor falando, a carta de Paulo aos Efésios, são 6 vídeos com 6 exposição bíblica, tá bom? Então vamos deixar aqui de conversa, vamos partir para o nosso vídeo, vamos partir para o que a gente vai aprender hoje em carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Deixa eu colocar a Bíblia aqui para vocês, para a gente já percorrer aqui no versículo 1. Terminei aqui meu café, então vamos lá. Vos concedeu a vida, certo? Ele vos concedeu. Opa, travou aqui. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas transgressões e pecado. Na outra versão bíblica que eu tenho aqui, que eu estou aqui com 3 versões bíblicas, certo? 3 versões bíblicas, diz assim: Ele vos vivificou. Essa que a gente leu, ele vos concedeu a vida. Se Deus concedeu a vida, ou ele vos vivificou, então quer dizer que a gente estava o quê? Morto, certo? Se ele concedeu vida, se ele vos vivificou, o que ele vivificou estava morto. Amém? Aqui é interpretação bíblica, não precisa de muita coisa. Aqui é a gente interpretar o que a gente está lendo, ok? Não é nem bíblica, é interpretação de português mesmo, né? Então vamos lá. Ele vos concedeu a vida, tá? Estando vós mortos nas transgressões e pecado. Aonde é que a gente estava morto? Nas transgressões e pecado. Como eu disse, né, a gente vai trilhar muito com o dicionário, então vamos ver aqui o significado real de transgressões, tá? Através do dicionário aqui, Aurélio, aqui eu estou pesquisando no Google. Transgressões significa ato ou efeito de transgredir.
E outra coisa, avanço do mar, uma geologia aqui. O avanço do mar sobre as áreas litorâneas em virtude de elevação do nível do mar ou de movimentos de afundamento na zona costeira. Enfim, é ato ou efeito de transgredir, certo? Certo? Transgressão significa a ação humana de atravessar, exceder, ultrapassar noções que pressupõem a existência de uma norma que estabelece a demarca limites. Então eu excedo, eu ultrapasso, né? Eu atravesso aquele certo limite, certo? Então, vamos juntar aqui. Ele deu vida. Paulo está dizendo o seguinte para a igreja de Éfeso: ó, vocês estavam mortos, só que Cristo, no ato de cruz do Calvário, que é o que ele vem falando no capítulo 1, se você não acompanhou, eu vou deixar um card aí passando, ou no final do vídeo vai ter lá o link do meu canal e o link do vídeo primeiro, de Efésios 1. A gente viu lá em Efésios 1 que ele se entregou por nós naquela cruz, certo? Em Efésios 1, versículo 7. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as suas riquezas da sua graça. Então, Cristo ele se entregou por nós. Amém? Então, através disso, ele nos deu vida. Porque antes a gente era morto. Era isso que Paulo está querendo passar para a igreja de Éfeso. Ó, antes de Cristo, vocês estavam tudo mortos. Antes que Cristo entregar sua vida na cruz, eu estou falando em outras palavras aqui, viu, irmão? Só para você entender melhor aqui o que é que Paulo está querendo dizer aqui para a igreja de Éfeso. Vocês estavam vivendo em uma vida de transgressões, de ultrapassar limites, de pecados. E quem tem pecado não entra no céu. Então, quando ele vê os ensinamentos de Cristo falando sobre as bem-aventuranças que Paulo leu, que Paulo escutou de alguém, quando ele vê que Cristo ele sempre veio pregar contra o pecado, os pregadores que foi levantado por Cristo vêm contra o pecado, ele está dizendo o seguinte, que quando a gente estava morto, morto espiritualmente falando, tá, irmão? Morto, não estou falando fisicamente, morto, estou falando espiritualmente. Deus, Cristo, quando vai à cruz, ali nasce uma nova aliança que já a gente vai falar. Uma nova vida se faz ali. Quando a gente aceita Jesus, que já a gente vai falar também, a gente se torna uma nova criatura. Tudo se fez novo. É o que Jesus disse para Nicodemos, né? Cabe-se um homem velho, em outras palavras, a se tornar ter uma nova vida. Aí Nicodemos diz: como é que uma pessoa velha vai entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Então, é justamente isso. Quando se entregamos para Cristo, a gente tem uma nova vida. A gente vive agora. A gente era morto, agora a gente vive. Agora a gente tem vida, certo? Versículo 2. Transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, ou seja, certo? No passado, que era o que eu estava falando aqui agora. Conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Uma coisa que eu achei interessante aqui, sistema mundial. Ele está falando, não vinculado à terra, à localidade, a país, não. Ele está falando as coisas que o mundo pratica, que tem a prática do mundo. Eu tô com a Bíblia Dake aqui, que foi uma das minhas primeiras Bíblias de estudo, e eu vi alguns versículos aqui que vai trazer uma coisa bem importante, vinculado às obras, às características do mundo, certo? Eu tenho aqui também as características das 7 mortes, mas eu não vou trazer, ok? 5 aspectos do estado de pecadores. É justamente isso aqui. Deixa eu ler aqui para vocês aqui, certo? Vamos lá. Cinco aspectos. Não é esse aqui, não. É outra coisa aqui. Calma aí. Aqui é tudo assim mesmo. As obras da carne. Vamos lá. Quando ele está falando aqui, ó, sistema mundial, ele está falando das obras da carne. Então vamos lá. Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, certo?
inimizades, emulações, pelejas. Então, essas situações acontecia quando a gente estava. Isso acontecia com mais evidência, né? Quando a gente estava no mundo. Quando a gente estava morto em Cristo Jesus. Ok? De acordo com o príncipe do poder do ar, que ele está falando aqui da região espiritual que Satanás arquiteta, que os adeptos de Satanás arquiteta para nos destruir, então ele fica em prontidão, ok? E os que vivem na desobediência. Essa palavra desobediência tem um peso muito importante, ok? Tem um peso muito importante. Mas todas essas características aqui são características de um velho homem, de uma situação que acontecia, e é isso que Paulo está querendo dizer, de uma situação que acontecia quando a gente era morto, quando não tínhamos a vida em Cristo Jesus. Antes Cristo, vivemos uma vida mundana. A gente vai ver alguns conceitos aqui do porquê Paulo está falando isso aqui, que ele complementa no capítulo 2 aqui. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, entre o que ele falou no versículo 1 e versículo 2. Buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, destinados à ira. A gente vê aqui no final, quando ele fala éramos por natureza destinados à ira, depois que Adão e Eva pecam, a gente vem, todo mundo que nasce com o fator pecaminoso em sua vida, né? Então, esse fator ficou pregado no ser humano. Até Cristo morrer na cruz, toda essa sentença foi pagada ali, foi pago, corrigindo minha linguagem, foi pago através com o derramamento do sangue de Jesus, que a gente leu e falamos no capítulo 1, que é a oferta verdadeira, que foi o sacrifício real, foi Cristo naquela cruz do Calvário, que ele morreu por mim e por você, para pagar uma dívida com sangue. Não pagou com ouro nem prata, até disse no vídeo 1. Não pagar com ouro nem prata, foi com sangue. Então foi um preço muito caro. Amém? E ele diz aqui, ó, buscando satisfazer a vontade da carne. E hoje, irmão, aqui saindo até do estudo aqui um pouco, a gente, infelizmente, vivemos uma era que muitos que se diz cristão faz muita coisa para crescer, para desenvolver, se entregando para as obras da carne, se entregando para as obras do mundo. Então, isso está acontecendo muito, muito forte, muito forte. Igreja se escandalizando, a igreja vivenciando o que o evangelho não diz e o que o evangelho diz que é invenção. É invenção. Amém? Então isso está acontecendo muito. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui, versículo 3, né? 17 obras da carne. Vamos ler aqui. 17 obras da carne. Eu acho que eu já li, na verdade, que foi aquilo que... 17 obras da carne foi o que eu estava lendo. Falando sobre porfia, heresias, dissensões, homicídios, bebedice, glutonarias e entre outros. Tá bom? Então, a gente finaliza aqui os 3 primeiros versículos. Os 3 primeiros versículos que Paulo já vem com uma orientação bem forte e bem pesada para os irmãos de Éfeso, né? E ele, por fim, ele diz: os homens são pecadores por natureza. Nascemos com essa natureza pecaminosa. Cristo, na cruz do Calvário, ele pagou com seu sangue e nos perdoou de todos os pecados, né? A gente vai ver aqui agora que, já quebrando uma tese de uma vez salvo, salvo para sempre, tudo bem, eu concordo vinculado ao que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu não concordo vinculado ao plano de salvação. Plano de salvação, se você não estiver no caminho do Senhor, exercendo a palavra do Senhor, por mais que você já tenha passado dentro do Evangelho, se Cristo voltar, você vai ficar. Agora, quem permanece fiel, é essa que a palavra diz, que vai ser salvo em contexto de salvação, corpo glorificado, viver lá no céu juntamente com o Pai. Versículo 4. No entanto, Deus é rico em sua misericórdia. Aqui na minha outra versão diz assim: mas Deus é riquíssimo em sua misericórdia, pelo seu amor que nos amou, com que nos amou. E aqui ele fala a mesma coisa. Versículo 5. Deu-nos a vida com Cristo
ele está falando na morte de cruz, lá atrás, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela igreja, ou pela graça, sois salvos. Esse fator, a gente viu no capítulo 1 sobre as coisas, sobre os mistérios divinos que Cristo vem revelando. E aqui a gente já começa a revelar. A morte e a ressurreição é um mistério que só Deus é que pode fazer. Só Deus é que pode fazer. Aquele fator da ressurreição de Cristo, só Deus é que poderia fazer. Então, o mistério de Deus e esse mesmo poder de ressuscitar Cristo dentre os mortos, de fazer esses sinais de maravilhas, acontece em nossas vidas, irmão. Acontece em nossas vidas. Ele diz aqui, versículo 6, e por esse ato, né, para concluir, por esse ato da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, do amor de Deus sobre a humanidade, ele nos fez tornar a vida, que é ligada ao versículo 1, nos deu vida, nos vivificou. A gente estava morto, mas ele nos deu vida, tá certo? Versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Que lindo isso aqui, né? Então Cristo, ele derrama seu sangue na cruz, ele liberta, ele paga a sentença que estava sobre nós, certo? Deus, ele ressuscita Cristo dentre os mortos, certo? Entronizou em nós, em nossas vidas. Vamos ver aqui o que é entronizar, para a gente pegar o significado real aqui de entronizar. Entronizar. Aqui. Entronizar. Vamos ver o significado real aqui. Colocar. Colocar. Em altar ou em lugar de honra. Alçar-se. Elevar-se. Ou subir ao trono. Olha que interessante. Quando vem entronizar nos lugares celestiais, é colocar. Ele nos. Ó, irmão, isso aqui é muito forte. A morte de Cristo na cruz, é isso que Paulo estava querendo falar em outras palavras para a igreja de Éfeso. Na morte de Cristo em cruz, ele nos deu um lugar reservado lá em cima. Aleluias. Reservado lá em cima. Onde não entra choro, onde não entra pranto. Onde Jesus disse: eu vou preparar o lugar onde tem muitas moradas. Tem muitas moradas. E é isso aqui. Essa palavra entronizar nos deu acesso, colocou, nos elevou a subir em um lugar santo, que é o que a Bíblia diz aqui, lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para revelar nas eras vindouras. Ou seja, falar isso para o que vai vir, para os tempos, os séculos, que eu tinha até anotado aqui, mas eu não sei onde é que tá. Mas como é que é dividido o tempo para a gente aqui? Milésimo, minutos, milésimo, segundos, minutos, hora, dias, meses, anos, século, mil anos, né? Então a gente é dividido dessa forma, dividido dessa formalidade. Então, até a vinda de Cristo, essa postura cristã, que aqui ele está falando de postura cristã, essa postura cristã tem que estar acesa até a vinda de Cristo, até a volta de Cristo. Ou se a gente morrer antes de Cristo voltar, até a sua morte. Amém? Porque depois que morre, não se pode fazer nada. O projeto do céu. Você faz algo, o projeto do céu, até seu último dia de vida ou até Cristo voltar. Então, é isso que Paulo está querendo dizer aqui no versículo 7. Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da bondade para conosco em Cristo Jesus. Por intermédio da entrega de Cristo Jesus na cruz do Calvário, isso revela o acesso ao local santo até a volta do Cristo. Versículo 8. Portanto, pela graça sois salvos e por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo.
Essa versão aqui é bem interessante, que ela deixa bem clara, né? Portanto, pela graça sois salvos, certo? Por meio da fé. A gente vê vários versículos que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, a gente não vê a face de Deus. Mas vamos ver aqui, ó. 1 João 1:9. Vamos ver aqui. 1 João, 1 João 1, versículo 9. Que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer justiça. Olha, isso aqui é graça, certo? Isso aqui não vem de nós. Para você ver que não é por obras. Porque se for por obras, eu faço melhor do que o outro, então eu tenho direito à cadeira. Não é por mérito. Não é por mérito, é por fé. Vamos ver outro versículo aqui. 1 Coríntios 6:11. 1 Coríntios, 1 Coríntios 6, versículo 11. Assim fostes alguns de vós, contudo, vos fostes lavados, santificados e justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Alguém faz isso? Você consegue fazer isso? Só Deus é que pode fazer isso. Então, como é que isso se torna, Nietsu, vivo em nossa vida? Pela fé. Pela fé. Sem fé, não conseguimos chegar a lugar nenhum. Certo? Vamos continuar aqui. Efésios capítulo 2. Vamos continuar aqui. 2. A gente está no versículo 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Ele liga Cristo aqui mais uma vez, né? A fator da criação, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, certo? Essa ligação é muito importante, ela só aparece aqui, essa obra da regeneração, ela só aparece aqui em Romanos 9:23, que a gente vai ler agora. Romanos 9, versículo 23, que diz assim: a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória, para com os vasos da sua misericórdia, que preparou com grandeza com grande antecedência para a sua glória. Aqui em Efésios, ele está dizendo a respeito, capítulo 2, versículo 10, ele está dizendo que pois somos criação de Deus, certo? A gente vê que lá no início de tudo, Deus é que cria o homem e a terra e tudo que nela há, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras. Eu acho que eu anotei alguma coisa aqui sobre vinculado a boas obras. Eu acho que não. Não anotei. Não anotei, tá? Mas eu fico devendo e depois eu trago aqui para os irmãos. Mas aí a gente vê essas boas obras sendo aplicadas em Cristo Jesus e trazendo para nossas vidas. Em uma das boas obras, a gente percebe que é o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, ele aplica em nossa vida as características desse fruto, que traz a boa obra sendo ativa em nossa vida. A gente vê que em Tiago, se não me falha a memória, capítulo 1, ele vem falando sobre uma boa obra e que é um projeto do fruto do Espírito, uma característica do fruto do Espírito. Que ele fala que se a gente sabe que tem um irmão necessitado e só ora por ele e não faz nada, a gente não está praticando uma boa obra. A gente não está praticando uma boa obra, certo? Então a gente vive isso, quais Deus preparou no passado para nós praticar-se hoje. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente eram gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas. A gente vai ver aqui uma nova humanidade em Cristo, né? Versículo 12, aí eu concluo tudo. Estáveis naquela época, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Eu notei algumas coisas aqui, mas a gente vê que ele lembra do que ele falou em Romanos 2 sobre a circuncisão, né? Que o que é que adianta
a circuncisão acontecer no exterior, porque o que era circuncisão? Todo filho homem que nasce, ele era circuncidado. Existia uma mini cirurgia no órgão genital masculino que acontecia ali para que se chamava circuncisão. Então, o que é que adianta ser circuncidado e o seu coração ser escuro, ser obscuro, praticar obras da carne? Então, Cristo, quando ele veio a terra, ele veio quebrando isso. E Paulo, ele fala aos Romanos que o que é que adianta ser circuncidado exterior e não ser moldado por dentro? Então, a circuncisão com Cristo na cruz do Calvário não é exterior, ela é interior. Fomos circuncidados. Vivemos agora uma prática mais profunda com Deus, mais experimental com Deus, né? A gente vive agora um momento mais oportuno, mais estratégico e mais espiritual com Deus. Então, vivemos agora um momento bem específico, um contato pleno com Deus. A gente vê que quando Cristo se acende o céu, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, e Romanos 8 vai dizer que esse Espírito que habita em nós, e Paulo ele sempre cita isso quando vai falar sobre o Espírito Santo, o Espírito que habita em nós, o Espírito que habita em nós, esse Espírito Santo é a verdadeira circuncisão a Deus, vinculado em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, e a gente vê que agora a gente tem um contato direto com Deus, né? Eu não sei se eu vou adiantar aqui, mas a gente vê que o véu foi rasgado através da morte de Cristo em cruz. E agora a gente tem um contato direto com Deus, face a face, né? Vamos adiantar aqui. E aí, versículo 13. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distante, fosse aproximado mediante o sangue de Cristo. Mais uma vez, ele situando, ele falando que a morte de Cristo na cruz do Calvário, o derramamento de sangue de Cristo, foi para um propósito surreal. Foi para o propósito de trazermos, de ficarmos próximo de Cristo. Que lindo isso aqui. Estávamos longe, distante, agora estamos juntos, próximo a Cristo. Versículo 14. Portanto, ele é a nossa paz. Ele quem? Cristo é a nossa paz. De ambos os povos, para um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordenança, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Paulo aqui ele faz a comparação do desejo dos judeus vinculado aos gentios, que eu tenho um textinho aqui, mas eu acho que vai tomar muito tempo, mas Paulo, esse termo de separação, muro de separação, os judeus antigamente eles tinham um desejo muito grande de ter algo que separasse entre eles e os gentios. Uns queriam um rio passando por meio da cidade, dividindo os bairros, enfim, e outros queriam um muro. Então ele traz isso à tona, mas eu vou ler aqui, mesmo assim eu vou ler. Versículo de número 14. Versículo de número 14. Parede da separação. Vou ler mesmo assim. Parede da separação. Aqui significa que Cristo destruiu a parede ou cerca que separava os judeus dos gentios. Uma parede de pedra que de cerca de 1,8 metros separava os átrios dos gentios dos judeus. Então existia isso, né? Aí eu vou mais adiantar aqui. Cristo aboliu a lei de Moisés junto com todos os mandamentos, ordenanças e rituais e deu uma nova aliança, tanto para os judeus quanto para os gentios, tornando-os e no mesmo nível em todas as coisas. Então a gente via que tinha esse atrito muito grande, os judeus querendo ser maior do que os gentios e os gentios querendo ser maior do que os judeus. A morte de Cristo em cruz fez isso um só. Agora é um só povo. Cristo veio para a humanidade de Israel, eles negaram a Cristo, crucificaram a Cristo. Com tudo isso, agora Paulo é chamado para ser pregador dos gentios. Isso caracteriza que Cristo agora está unindo o gentio com o judeu. Agora é um patamar só, todo mundo é uma coisa só, não tem isso. Então vem essa revolução
Com Cristo a morte de Cristo na cruz, quebra-se esse muro, destrói esse muro, não tem mais separação, um melhor do que o outro, agora é um só no mesmo nível, um só na mesma oportunidade, e ele não faz acepção de pessoa, como diz alguns versículos, tá bom? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. A gente tá no versículo 14, né? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Não. Versículo 15. Já lemos também, na sua carne desfez a amizade, não é isso? Portanto, anulou a lei dos mandamentos expressada nas ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, que era o que eu estava falando, realizando assim a paz. Versículo 16. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, que era o que eu estava falando, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Então, existia uma coisa que acontecia que não deixava a conciliação entre eles acontecer. Com a morte de Cristo na cruz do Calvário, derrubou essa separação e agora é um só povo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui em Efésios 1,16. Versículo 17. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Era o que eu estava falando no início, e aí reforço mais uma vez, voltando aqui à morte de Cristo em cruz, que abriu-se um véu, o véu foi rasgado de cima a baixo, e agora temos o livre acesso, o contato perfeito para adorar a Deus, para estar em contato com Deus. Cristo é a nossa referência de vida. Ele traz paz, ele traz sabedoria, ele traz justiça, ele traz santificação, ele traz redenção, ele traz luz, o caminho, a verdade e a vida. Então Cristo é tudo isso para a referência de nossas vidas. E agora temos um contato direto. E quem quiser ter contato com Deus é através do Espírito Santo. Pode ser gentil, pode ser judeu, pode ser isso, pode ser aquilo. Não importa. Tem que ser pelo Espírito Santo. O único contato agora para ter com Deus é com o Espírito Santo. Não é com homem, com ouro, com prata, nada. É com o Espírito Santo. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, nos resgata da mão da impureza, da mão de Satanás, da mão mundana. Ele agora traz para si, trouxe para perto, aproximou dele toda a humanidade. Quebrou-se um muro que separava a humanidade em si, vamos dizer dessa formato. Rasgou-se o véu de cima a baixo para termos o contato direto com Deus. E agora temos esse privilégio. Isso é um privilégio. Versículo 19. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vimos que no capítulo 1 ele nos chama de filho por adoção. Então, filho, ele é membro de uma família. E agora aqui, estrangeiros, nem imigrantes. Antes, quando estavam mortos, a gente era estrangeiro, a gente era imigrante. Pelo contrário, somos membros agora da família de Deus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento do apóstolo e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse acesso. Certo? Desse alicerce, melhor falando. Certo? A gente vai ver aqui. Vamos ler aqui em Atos, capítulo de número 4, versículo 11, que diz assim: Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, e a qual foi postada como pedra angular. Então a gente fala, Paulo ele está falando ligado a Cristo, que ele é a pedra angular de nossas vidas, certo? Ele é o nosso alicerce, ele é a nossa bússola, ele é o nosso amigo, entre outros fatores. Versículo 21. Nele
o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para um templo santo, para ser um templo santo no Senhor. Aqui podemos ligar diversas situações, né? Porque ele fala aqui, um edifício inteiro, bem ajustado, em quem? Em Cristo, que ele diz nele, né? Em Cristo, um edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo do Senhor. Aqui vem muito o contexto também da evangelização, vem muito o contexto de pessoas aceitarem Jesus e o crescimento, a expansão da igreja do Senhor, né? Com a pregação da verdade, com a pregação de Jesus Cristo. Isso sim, uma pregação cristocêntrica, isso vai crescendo a igreja. E é isso que tenhamos que ter o foco. Ele viu que a igreja de Éfeso estava perdendo esse foco, perdendo essa ligação com Deus, perdendo esse momento com Deus, perdendo esse contato com Deus. E Paulo ele vem falando agora que o contato com Deus é pelo Espírito Santo, pela graça sois salvos mediante a Cristo Jesus. E agora, se criarmos um edifício em Cristo Jesus, estando bem ajustado, esse bem ajustado é com exortação, com palavra, com alimento da palavra do Senhor, cresce para ser um templo santo do Senhor. Versículo 22, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A gente vê que o lugar, nosso lugar da habitação, após ali a vinda de Cristo, o que Cristo tem preparado para nós. Jesus ele diz, né? Eu vou preparar um lugar onde tem muitas e muitas moradas. Amém? Então, gente, esse foi o capítulo número 2. Ele é um pouco mais simples de entender. Até então, gastamos aí em torno de 35 minutos, já 40 minutos. É um pouco mais simples de entender, mas é uma coisa muito ligado com o capítulo 1. A gente viu que eu precisei muitas vezes voltar ao capítulo 1, trazer um versículo, trazer um texto aí vinculado ao que Paulo está falando de Efésios 1. Então a gente vê que o fortalecimento está vindo. A doutrina sendo pregada para a igreja de Éfeso está vindo com o fator de força, com o fator de Cristo Jesus. Então Paulo agora ele se preocupa até o capítulo 3 de passar para o povo, o povo de Éfeso, as características dessa doutrina em Cristo Jesus. Não podemos viver longe disso. Isso é a nossa força, é o nosso alimento. E Paulo vem trazendo isso. Capítulo 3, a gente vai falar de algumas coisas bastante interessantes, mas a gente vai ver, por exemplo, a igreja, uma revelação especial a Paulo. A gente vai ver muito falando sobre a igreja, 10 partes da oração pelas completas bênçãos de Deus, certo? E a gente vai encerrar aí essa primeira parte da divisão da carta de Paulo aos Efésios. Primeiro capítulo a gente vê, primeiro e segundo capítulo a gente vê que Paulo liga muito a pessoa, a sua vivência, ao seu jeito de andar. No capítulo 3, Paulo vai ligar agora na totalidade, o fator da igreja de Cristo. Então, Paulo agora ele liga essa parte doutrinária para a igreja, e a igreja ela precisa estar atenta. Até então, no capítulo 3, ele fala sobre a igreja que dorme, e a gente vai ver muito isso sobre a igreja agora no capítulo 3. Se você gostou aí de Efésios 2, deixa aí um amém, um glória a Deus aí embaixo nos comentários, tá bom? Compartilha, inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Tem os links da nossa rede social aqui, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, tá bom? Entra no nosso grupo aí para você sempre estar recebendo os vídeos que a gente posta. E obrigado a você por tudo, por esse momento tão especial, tá bom? Vamos encerrar com uma oração a Deus e desculpa aí minha voz, meu funga-funga, porque realmente tô aqui me recuperando ainda dessa virosinha, dessa crise alérgica que a gente tá vivendo aqui, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer por esta palavra tão riquíssima para nossas vidas. Obrigado, Deus, porque essa palavra ela permanece fiel para todo sempre. Essa palavra que nos inspira, essa palavra que apresenta Cristo para a nossa vida.
Obrigado que, mediante a tua graça, mediante o teu amor, somos salvos da condenação do mundo, da condenação do pecado. E agora é vivermos em comunhão contigo até o arrebatamento. Obrigado por tudo. Que a tua graça venha sobre a nossa vida todos os dias, que a tua misericórdia venha sobre a nossa vida todos os dias. Que Deus continue te abençoando cada um. Que o Senhor continue abençoando cada um que está nos vendo, ouvindo, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Amém. Que Deus continue te abençoando ricamente, poderosamente e mais e mais. Até a próxima, capítulo 3 de Efésio, em nome de Jesus. Amém.